Existe uma ideia muito bonita de Winnicott. Ele dizia que uma das maiores conquistas do amadurecimento emocional é desenvolver a capacidade de estar só. Já dissemos isso. Quando ouvi essa frase pela primeira vez, achei estranha. Parecia uma defesa da solidão, mas não era. O Winnicott, ele não estava dizendo que devemos viver isolados do mundo, nos tornarmos ermitões. Ele estava dizendo algo muito mais profundo. Existe uma enorme diferença entre estar sozinho e sentir-se abandonado. Uma pessoa emocionalmente madura consegue passar um fim de semana sozinho sem sentir que deixou de existir. Consegue permanecer em silêncio sem entrar em desespero. Consegue perceber que o outro saiu para trabalhar e isso não significa abandono. Consegue compreender que amar alguém não significa vigiar cada passo dessa pessoa. Isso já não acontece porque ela ama menos. Acontece porque ela desenvolveu algo chamado segurança. É uma segurança que vem internamente, que vem só de você. Ela descobriu que a sua existência não depende da presença constante de outra pessoa. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre o amor infantil e o amor maduro. O amor infantil diz: fique comigo porque eu preciso de você para existir. O amor maduro diz: eu existo plenamente e justamente por isso escolho compartilhar a minha plenitude e completude com a sua. Dividir esse tempo com você. Perceba como isso transforma completamente a relação. Quando precisamos do outro para sobreviver emocionalmente, qualquer conflito parece uma ameaça. Qualquer distância parece abandono. Qualquer silêncio parece rejeição. Mas quando desenvolvemos uma identidade mais sólida, o relacionamento deixa de ser um lugar de sobrevivência e passa a ser um lugar de encontro. E talvez seja justamente isso que Erich Fromm tentava dizer quando escreveu A Arte de Amar. Fromm criticava duramente a ideia de que amar consiste apenas em encontrar a pessoa certa. Para ele, amar é uma capacidade, uma habilidade, uma construção, uma forma de estar no mundo. Ele dizia que muitas pessoas passam a vida perguntando: como faço para encontrar alguém que me ame? Quando talvez a pergunta mais importante fosse: quem eu preciso me tornar para ser capaz de amar? Perceba a mudança. O foco deixa de estar no outro e volta para dentro. E isso não significa egoísmo. Muito pelo contrário. Significa assumir que ninguém conseguirá construir dentro de nós aquilo que nunca começamos a construir. Existe outra ideia que considero profundamente libertadora. Nós não nos curamos para amar. Nós nos curamos amando de forma diferente. Porque a cura não acontece antes da vida. Ela acontece durante a vida. Em relações saudáveis, em amizades verdadeiras, na terapia, na espiritualidade, na arte, na filosofia, no conhecimento. Na coragem de permanecer presente quando a nossa tendência seria fugir. Cada experiência nova oferece ao cérebro a oportunidade de construir um novo mapa emocional. É isso que a neurociência chama de neuroplasticidade. Durante muito tempo, acreditou-se que depois da infância, o cérebro permanecia praticamente imutável. Hoje sabemos que não. O cérebro continua aprendendo durante toda a vida. Cada nova experiência emocional significativa pode fortalecer novos caminhos neurais. Isso significa que uma pessoa que aprendeu a desconfiar pode sim voltar a confiar. Que alguém que cresceu acreditando não ser digno de amor pode construir uma nova percepção sobre si mesmo. Que alguém marcado pelo abandono pode aprender que nem toda ausência significa rejeição. Mas existe uma condição para isso. É preciso atravessar o desconforto, porque toda transformação emocional exige algo muito difícil: abrir mão do que já se conhece, sair da zona de conforto. Mesmo quando o conhecido dói. Imagine alguém que passou 30 anos acreditando que precisava agradar para ser amado. Quando essa pessoa começa a colocar limites, sente culpa. Não porque esteja errado, mas porque o cérebro ainda interpreta o limite como um risco dessa pessoa ser abandonada. O desconforto faz parte da cura. Ele não significa que você está voltando para trás. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que você está saindo de um padrão antigo. É como aprender uma nova maneira de caminhar.
No início, parece artificial, traz insegurança, estranheza. Depois, se você persistir e permanecer caminhando dessa forma diferente, vai se transformando em algo natural. Com o amor acontece da mesma forma. Aprender a amar de maneira saudável exige desaprender tudo que você havia aprendido anteriormente, ou pelo menos boa parte dela. Implica em desaprender que o ciúme é prova de amor, desaprender que o sofrimento mede a profundidade, desaprender que controlar significa cuidar, desaprender que abandonar a si mesmo é demonstração de compromisso. Talvez o maior desafio da vida adulta seja justamente este: perceber que aquilo que um dia nos protegeu pode estar nos impedindo de viver. As estratégias emocionais que fizeram sentido para uma criança nem sempre fará sentido agora que você já é adulto e consegue se proteger. A criança precisava agradar para sobreviver. O adulto pode aprender a ser autêntico. A criança precisava constantemente do olhar do outro. O adulto pode desenvolver um olhar mais compassivo para si mesmo. A criança não podia escolher, e o adulto pode e deve. E talvez seja aqui que comece o verdadeiro sentido da liberdade. Não quando encontramos alguém que finalmente cure todas as nossas feridas, mas quando deixamos de exigir que alguém carregue uma responsabilidade que nunca foi verdadeiramente dela. Porque nenhum parceiro conseguirá devolver a infância que você teve. Nenhum relacionamento conseguirá apagar completamente aquilo que vivemos. Mas relacionamentos saudáveis podem oferecer algo extraordinário. Eles não substituem o passado. Eles ajudam a construir um futuro diferente. E talvez esse seja a definição mais bonita de amor que eu mesma conheço. Amar não é encontrar alguém que cure todas as suas dores. É encontrar alguém com quem possamos crescer sem precisar esconder as nossas feridas. Então, afinal, o que é amar de maneira saudável? Se faça essa pergunta. Porque até agora nós falamos muito sobre aquilo que o amor não é. Vimos que o amor não é dependência, não é carência, não é medo, não é controle, não é obsessão. Não é viver em função do outro. Mas então, o que sobra quando retiramos todas essas insígnias? Então, o que é o amor? Essa talvez seja uma das perguntas mais antigas da humanidade. Os gregos discutiam isso há mais de 10.000 anos. Os filósofos ainda discutem. Os psicólogos continuam pesquisando. Os poetas continuam escrevendo. E talvez isso aconteça porque o amor seja grande demais para caber em uma única definição. Mas existe algo sobre o qual praticamente todas essas redes de pensamento, elas concordam. O amor saudável não diminui quem ama, ele amplia, ele não reduz a sua identidade, ele fortalece. Ele não exige que você deixe de existir, ele permite que você exista por inteiro. Perceba como isso parece simples, mas muda substancialmente tudo. Porque muitas pessoas entram em um relacionamento acreditando que amar significa abrir mão de si. Elas dizem, relacionamentos exigem renúncia. Relacionamentos exigem renúncia. E exige mesmo. Mas existe uma enorme diferença entre renunciar a um comportamento egoísta e renunciar à sua própria identidade. Uma coisa é aprender a dividir. Outra, completamente diferente, é deixar de existir. Infelizmente, muita gente confunde essas duas coisas. Conhece alguém? E pouco a pouco vai abandonando quem é. Abandona os amigos, os sonhos, os hobbies, os projetos, opiniões. Abandona a própria voz. No início, parece amor. Depois, vira sofrimento. Fica um fardo difícil de levar. Porque toda vez que você entrega a sua identidade nas mãos de outra pessoa, você passa a viver com medo. Medo de decepcionar, de desagradar, de ser substituído, medo de ser abandonado. E esse medo produz consequência inevitável.
o controle, o ciúme, a necessidade de confirmação constante. É interessante observar que pessoas emocionalmente seguras costumam fazer uma pergunta repetidas vezes. Você ainda me ama? Tem certeza? Você promete que nunca vai me deixar? Você promete que nunca vai me deixar? Você vai ficar comigo para sempre? Parece uma pergunta sobre o outro, mas na verdade é uma pergunta sobre si. Porque quem pergunta isso o tempo inteiro não está tentando descobrir apenas o sentimento do parceiro, está tentando aliviar a sua própria insegurança. E existe um problema muito sério nisso. Nenhuma resposta é o suficiente, porque a pergunta verdadeira nunca foi respondida. A pergunta verdadeira é: eu acredito que sou digno de ser amado? Faz essa pergunta para você. Você se acredita digno de ser amado? Enquanto essa resposta depender do comprometimento do outro, a paz nunca chegará. Porque o outro muda, as pessoas mudam, a vida muda, mas existe algo que precisa permanecer. A relação que você constrói consigo mesmo. É exatamente aqui que Jung nos oferece uma das ideias mais bonitas da psicologia. Jung dizia que a grande tarefa da segunda metade da vida é tornar-se quem realmente somos. Que lindo, né? Tornar quem realmente somos é a nossa segunda tarefa mais importante da vida. Ele chamava esse processo de individualização. Individualizar-se não significa tornar-se individualista. Significa integrar todas as partes de si. Reconhecer as próprias sombras, aceitar os próprios limites, assumir a própria história, deixar de viver apenas para corresponder à expectativa de outro. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas quantas escolhas da vida realmente foram suas? Quantas? Quantos cursos você escolheu porque queria de verdade? Quantos relacionamentos começaram porque era o seu desejo? Quantas decisões foram tomadas apenas porque a sociedade dizia que era o momento certo? Casar, comprar uma casa, ter sucesso, ganhar dinheiro, parecer feliz. Vivemos muitas vezes tentando corresponder a um roteiro que nunca escrevemos. E quando fazemos isso por muito tempo, acontece algo perigoso. Nós nos afastamos de nós mesmos. É curioso. As pessoas costumam perguntar: como faço para encontrar o amor da minha vida? E talvez exista uma pergunta anterior. Quando foi a última vez que eu encontrei a mim mesmo? Porque ninguém consegue compartilhar aquilo que perdeu. Se eu perdi a minha identidade, o que eu entregarei para o outro? Se eu perdi a minha autenticidade, o que exatamente eu estou oferecendo? Talvez apenas máscaras. Talvez apenas personagens. Donald Winnicott dizia que existe uma diferença entre o verdadeiro self e o falso self. O verdadeiro self é aquilo que somos quando podemos existir espontaneamente. Quando não precisamos representar, não precisamos agradar o tempo inteiro, não precisamos dizer sim o tempo todo. Podemos dizer não. Quando podemos não culpar. Quando podemos discordar sem medo de perder o amor. Já o falso self nasce como uma estratégia de sobrevivência. A criança percebe que, para continuar sendo aceita, precisa esconder partes de si. Ela aprende rapidamente. Se eu for bonzinho, mamãe me ama. Se eu não der trabalho, papai me aceita. Se eu agradar, vovó permanece. O problema é que essa estratégia, que faz sentido na infância, continua sendo utilizada agora sem sentido na vida adulta. A pessoa entra em um relacionamento, mas quem entra não é ela. É o personagem que acredita ser necessário para continuar sendo amado. E então, acontece uma tragédia silenciosa. O parceiro ama uma versão construída. Enquanto o verdadeiro, a pessoa em si, se encontra e continua e permanece escondido. Por isso, tantos relacionamentos entram em crise quando o tempo passa. Não porque o amor acabou, mas porque os personagens não conseguem ser sustentados para o todo sempre. Em alguns momentos, todos nós voltamos a ser quem realmente somos. A pergunta é: será que o outro conheceu você ou apenas conheceu a adaptação de você? A sua versão feita para ser amado, reconhecido? Existe ainda outra questão profundamente importante. Nós falamos muito sobre abandono, mas talvez exista um abandono ainda mais doloroso: o autoabandono.
quando você deixa de dizer aquilo que pensa, quando você aceita aquilo que te machuca, quando silencia para evitar conflito, quando diminui o seu brilho, quando vive tentando caber em um lugar onde precisa encolher para permanecer. Talvez esse seja o abandono mais cruel, porque ele acontece em silêncio, sem que ninguém perceba, inclusive você. E então chegamos a uma conclusão que considero transformador. O contrário da dependência emocional não é a independência, é a autonomia. Independência absoluta não existe. Nós somos seres relacionais. Precisamos uns dos outros, precisamos de afeto, de vínculos, precisamos de pertencimento. Mas autonomia significa algo diferente. Significa que meu valor não depende exclusivamente do olhar do outro. Que eu posso sofrer uma perda sem perder quem eu sou. Que eu posso amar profundamente sem transformar o outro no centro da minha existência. Que eu posso construir uma vida compartilhada sem abandonar a minha própria vida. Talvez essa seja a forma mais madura de amor. Dois adultos que caminham lado a lado. Não porque um completa o outro, mas porque ambos aprenderam a caminhar sozinhos antes e agora optaram por caminhar juntos. Dois indivíduos inteiros, que continuam inteiros mesmo quando dão as mãos. Porque amor não é fusão, é encontro. E o encontro só acontece entre pessoas que existem de verdade. Não entre vazios tentando preencher vazios. É justamente por isso que o amor maduro exige coragem. Coragem para mostrar quem você é realmente. Coragem para colocar limites. Coragem para dizer não. Coragem para correr o risco de não agradar. Porque somente quem suporta não ser escolhido consegue viver um amor baseado na liberdade. Bom, até aqui seguimos um caminho tortuoso sobre a verdade, sobre o amor verdadeiro. Eu gostaria de terminar esse capítulo de uma forma diferente. Até aqui, caminhamos juntos pela filosofia, pela psicanálise, pela psicologia, neurociência. Falamos de Freud, Jung, Winnicott, Baldwin, de Sartre. Falamos sobre ideias de Viktor Frankl. Falamos sobre o cérebro, sobre o apego, sobre a infância, sobre o abandono. Mas agora, eu quero que você esqueça todos esses nomes por alguns minutos. Porque existe um momento em que toda a teoria precisa dar lugar à vida real. Afinal, é exatamente na vida real que nós vivemos e acontecemos. Você não sofre por causa de um conceito, você sofre porque um dia alguém foi embora. Ou porque alguém nunca esteve verdadeiramente presente. Talvez tenham cuidado do seu corpo, mas não da sua alma. Talvez tenham colocado comida na mesa, mas nunca tenham perguntado como você estava naquele momento em que estava a hora de comer. Provavelmente, você tenha crescido ouvindo: o que foi? Você tem tudo. Na minha época, eu não tinha tudo isso. Mas dentro de você, existia uma criança que sentia que lhe faltava justamente aquilo que nunca pôde ser comprado. Presença, olhar, escuta, afeto, segurança, pertencimento. E olha, provavelmente seja por isso que você passou tantos anos tentando convencer alguém a ficar. Porque inconscientemente você acreditava que se dessa vez alguém permanecesse, finalmente aquela criança deixaria de sofrer, de chorar e de gritar dentro de você. Mas eu preciso dizer uma coisa que talvez doa demais, que doa profundamente ao ouvir. Nenhum relacionamento conseguirá voltar no tempo. Nenhum parceiro conseguirá reescrever a sua infância. Nenhum marido, nenhuma esposa, nenhum namorado, namorada, amigo, terapeuta, nenhum mestre espiritual, nenhum filósofo, ninguém. Porque existe uma parte da sua história que já aconteceu e que te transformou na pessoa que você é. Se existem dores, existem superpoderes a ser identificados, lembre-se. Porque parte da sua história que já aconteceu é aquilo que simplesmente aconteceu. E aconteceu? Aconteceu. Isso parece duro, né? De tanto aconteceu. Mas existe aí uma enorme liberdade escondida dentro dessa verdade. Porque se ninguém pode voltar ao passado para curar a criança que você foi, também significa que ninguém precisa carregar essa responsabilidade. E aí, talvez você perceba
que tenha passado anos esperando que alguém dissesse exatamente a palavra que você precisava ouvir. Talvez tenha esperado que alguém o escolhesse definitivamente, que alguém nunca fosse embora, que alguém enxergasse todas as suas dores sem que você precisasse explicar. Muito eu. Que alguém amasse todas as partes que você aprendeu a esconder. E isso é profundamente humano. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos isso. Todos. Mas existe uma pergunta que mudou profundamente a minha forma de compreender o sofrimento humano. E se a pessoa que você está esperando já estiver na sua vida? Se você já a conhece? E se essa pessoa, esse super-herói, foi você mesmo? Pense nisso por alguns segundos. Porque talvez você esteja esperando há décadas que alguém faça por você aquilo que somente o adulto que você se transformou pode fazer. Olhar para aquela criança, não para sentir pena dela, mas para finalmente acolhê-la. Durante muitos anos, nós imaginamos que amadurecer significava deixar a infância para trás. Hoje sabemos que não. A infância nunca vai embora. Ela continua vivendo dentro da nossa forma de amar, da nossa forma de confiar, da nossa forma de sentir medo e de ter coragem, da nossa forma de interpretar os silêncios, da nossa forma de acreditar ou não acreditar que somos dignos de amor. A diferença é que chega um momento em que aquela criança deixa de presenciar ou de precisar que ela seja conduzida. Você tem o direito de tomar de assalto as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos. Porque finalmente existe um adulto capaz de segurá-la forte. Imagine uma criança de 7 anos. Ela acabou de ser rejeitada. Ela acredita que fez alguma coisa errada, alguma coisa muito feia. Ela acredita que não foi suficiente. Ela acredita que precisa ser melhor para continuar sendo amada. Agora, imagina que você pudesse entrar nessa exata cena, neste exato momento. Não para mudar o passado, mas apenas para ajoelhar diante dessa criança, olhá-la profundamente nos olhos e dizer: você não fez nada para merecer isso, tá? Você nunca precisou conquistar o direito de existir, porque você já existe e você já é importante. E para ser importante, você nunca precisou ser perfeito. Você nunca foi um problema e nem é o problema ou a causa de tudo isso. Talvez seja exatamente essa conversa que muitos adultos nunca tiveram consigo mesmo. Nós esperamos que alguém nos escolha, quando talvez precisamos começar a escolher a nós mesmos. Não no sentido egoísta, mas no sentido mais profundo da palavra. Na palavra e na ação, de escolher não continuar nos abandonando a nós próprios. Escolher não permanecer onde existe a violência. Escolher não negociar com a nossa dignidade. Escolher não transformar migalhas em banquetes emocionais. Escolher acreditar que o amor não precisa doer para ser verdadeiro. Existe uma frase do filósofo dinamarquês, Søren, que me acompanha há muitos anos. Ele dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Que frase extraordinária. Eu passei muito tempo da minha vida adulta olhando diretamente para trás e tropeçando, caindo e me machucando. Olhar para trás é necessário. É assim que compreendemos as nossas feridas. É assim que entendemos os nossos padrões. É assim que percebemos por que sentimos aquilo que sentimos. Mas ninguém pode morar no passado. Permanecer lá é perda de tempo. Porque viver exige movimento. E talvez seja exatamente isso que Viktor Frankl tenha tentado ensinar ao mundo. Frankl perdeu praticamente toda a sua família nos campos de concentração nazista. Viveu uma das maiores tragédias da história humana. Mesmo assim, escreveu uma das frases mais bonitas que eu já li. Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Perceba, ele não está dizendo que o sofrimento desaparece, nem que tudo ficará bem. Ele está dizendo que sempre existe uma liberdade que ninguém
pode tirar de nós, que ninguém pode tirar de você. A liberdade de decidir o que nós faremos com aquilo que nos aconteceu. Talvez seja exatamente isso que chamamos de amadurecimento. Não é deixar de sofrer, é deixar de ser governado pelo sofrimento. Não é apagar as cicatrizes, é impedir que elas continuem decidindo quem merece estar na nossa vida. Não é esquecer quem nos feriu, é deixar de entregar a essas pessoas o poder de escrever o nosso futuro. E então, chegamos a um ponto em que toda essa série se iniciou. Lá, no primeiro capítulo, nós questionamos a ideia da metade da laranja. Depois, compreendemos que ninguém veio para nos completar. Hoje, descobrimos que, porque nenhuma pessoa consegue ocupar um lugar que pertence à construção da nossa própria identidade. O amor nunca foi feito para substituir aquilo que você deixou de construir dentro de você. O amor foi feito para compartilhar aquilo que você está construindo. E talvez essa seja a definição mais bonita que eu consigo oferecer. Amar não é encontrar alguém que elimine a sua solidão. Amar é encontrar alguém diante de quem você não precise abandonar quem você é. A pessoa mais importante, você mesmo. Porque o contrário de abandono não é presença. O contrário de abandono é pertencimento. E pertencimento começa quando você finalmente pertence à sua própria história. Quando deixa de fugir das suas dores. Quando deixa de pedir desculpa pela sua existência. Quando deixa de acreditar que precisa merecer o amor. E começa a compreender uma verdade simples, mas profundamente transformadora. Você nunca precisou ser perfeito para ser amado. Você apenas precisava acreditar que já era o suficiente. Talvez você ainda chore algumas vezes. Talvez você ainda passe por alguns términos que doam, e doam muito. Talvez algumas despedidas continuem te machucando. Porque perder quem amamos sempre será um momento doloroso. Mas existe uma diferença gigantesca entre sofrer porque alguém foi embora e acreditar que a sua vida foi embora junto. Quando você reconstrói sua identidade, as perdas continuam existindo, mas deixam de destruir quem você é. E talvez seja justamente isso que chamamos de liberdade emocional. No próximo capítulo da nossa jornada, faremos uma pergunta que pode ser ainda mais desconfortável. Se tudo isso é verdade, por que continuamos escolhendo pessoas que nos machucam? Será que escolhemos o amor? Ou escolhemos aquilo que nossa história aprendeu a reconhecer como amor? Porque às vezes pessoas erradas não entram na nossa vida por acaso. Ela entra pela porta que as nossas feridas deixaram abertas. E é exatamente isso que conversaremos no próximo capítulo sobre a filosofia do amor. Até lá, não tenha pressa para encontrar alguém. Tenha coragem para encontrar a única pessoa que estará com você desde o primeiro até o último dia da sua existência, você mesmo. Porque talvez o maior amor da sua vida nunca tenha sido uma procura. Talvez ele sempre tenha sido um reencontro.